Pessoal, falando aí da nossa disciplina de matemática financeira, né, vamos primeira aula aí, que é sobre razão e proporção. O que é razão? Quando a gente fala da razão entre dois números, né, de forma geral, nós podemos dizer que é divisão entre esses números. Então, quando eu falo a razão do número A para o número B, eu estou falando da divisão de A por B. Matematicamente, a gente representa assim. Então, toda vez que se fala de razão, nós estamos falando de divisão. Então, a razão entre A e B é a divisão nessa ordem de A por B, sendo o B diferente de zero, certo? Então, como está falando aqui, a questão da ordem é importante, certo? Né? A para B ou A está para B. Então, a razão é a divisão entre o primeiro número e o segundo número. Então, a ideia de razão é uma ideia de divisão. Então, quando eu falo a razão de 2 para 5, né, é 2 dividido por 5 ou 2 dividido por 5. Geralmente, a gente representa a fração dessa forma aqui, né? A razão de 4 para 20 é 4 sobre 20. Então, observar, né, se na razão existe a possibilidade de simplificar, porque a nossa resposta ela tem que ser escrita como uma fração irredutível. Ou seja, o que é uma fração irredutível? É uma fração onde você não consegue mais simplificar. Então, 4 dividido por 20 dá para simplificar por 4. Então, divide o numerador por 4, divide o denominador por 4 e aí você tem uma razão, uma fração irredutível, né? Então, a gente se preocupa em simplificar até onde for possível, certo? A razão de 12 para 4, aqui, ó, então 12 dividido por 4, simplificando aqui vai dar 3, né? Então, a razão entre meio e 9, então é meio dividido por 9. Ficar atento quando se tem isso aqui, divisão de fração. Então, na divisão de fração, o que a gente faz? Mantém a de cima, que é meio, tá aqui, e multiplica pelo inverso da de baixo. 9 aqui é como se fosse 9 sobre 1. Invertendo, fica 1 sobre 9. Né? Então, ficar atento quando a razão, ou seja, quando a divisão se trata de uma divisão entre fração, entre frações, né? Então, aí a regra é mantenha de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. E aí vai dar 1 sobre 18 o resultado dessa razão aí, certo? Razão entre duas grandezas. A razão entre duas grandezas ela é dada em certa ordem, e a razão entre a medida da primeira grandeza e a medida da segunda, certo? Quando se fala de grandeza, né, você está falando, por exemplo, sobre tempo, sobre medida e assim por diante, né? Então, é só tomar cuidado quando as espécies, são, quando as grandezas são de mesma espécie, você colocá-las na mesma unidade. Né? Por exemplo, a razão entre 12 metros e 15 metros. Né? Então, aqui é metro e metro. Ó. Então, sempre prevalecer, aqui no caso é medida, né? Então, como é da mesma espécie, né, que é medida, você tem que trabalhar sempre com a mesma unidade, nesse caso, metro. Então, 12 por 15, dá para simplificar por 3, dividindo os 2 por 3, vai ficar 4 por 5, na razão. Razão entre 20 centímetros e 3 metros. Aqui a gente não tem a mesma medida, né? A mesma unidade de medida. Então, ou eu transformo o centímetro em metro, ou transformo o metro em centímetro. Aqui eu transformei o metro em centímetro. Ó. 20 centímetros continuou, 3 metros equivale a 300 centímetros. Simplificando aqui, eu dividindo os 2 por 10, vai dar 1 por 15. Às vezes, quando você tiver uma razão e os números forem maiores, né? Aqui só falando da mudança da unidade, que é importante. Quando você tiver números maiores, às vezes você não precisa fazer simplificação de forma direta, como foi o caso aqui. Olha só, 20 por 300, eu dividi os 2 por 10, ficou 2 sobre 30, eu percebi que ainda dava para dividir por 2. Dividir por 2 ficou 1 sobre 15. A simplificação ela pode ser feita em mais de uma etapa, dependendo do exercício aí. Aqui também, ó, razão entre 15 minutos e 1 hora. Então, nós estamos falando, né, da mesma grandeza, que é o tempo, só que estão escritas em unidades distintas. Então, o que eu fiz? Ó, 15 minutos continuou, 1 hora eu transformei em minutos. Então, ficou 60 minutos. Simplificando 15 por 60 por 3, aqui, ó, cada um, vai ficar 5 sobre 20. Simplificando por 5, dá 1 sobre 4. Se quiser, você também pode simplificar os 2 por 15,
15 dividido por 15 dá 1, 60 dividido por 15 dá 4. Pode ser feito de forma direta também, né? Aqui, se as grandezas não são de uma mesma espécie, né? Então é só respeitar as unidades, né? Então, por exemplo, aqui, ó, um torno de madeira em 5 minutos produz 300 rotações. Qual que é a razão, então, entre o número de rotação e o tempo gasto? Então, o número de rotação é 3.000, então coloca por cima. O tempo é 5 minutos, coloca aqui embaixo. Então, simplificando 300 dividido por 5, vai dar 600 rotações por minuto. Então, a gente representa, sim, quando se trata de espécies diferentes, né, distintas aí. Então, 600 rotações por minuto. Então, isso aqui seria como a velocidade de rotação desse torno de madeira. Então, é só respeitar a ordem, né, das grandezas e as suas unidades de medida também que a gente escreve aqui, né? A velocidade média, então, é de 600 rotações por minuto aí. Então, aqui, ó, o deslocamento diário de 140 km de casa para a fábrica onde trabalha é percorrido por um operário em 2 horas. Qual é a razão entre a distância e o tempo? Então, olha a ordem. Distância, 140 km. Tempo, 2 horas. 140 dividido por 2, 70 km por hora. Então, 70 km por hora é a velocidade média que o operário gasta até a fábrica aí.